fazer simulado de matemática, eu vou fazer de noite. Então, nós vamos ter uma aula mais rápida, mas vai ser muito proveitosa, eu prometo. Ok. Tá gravando, Raíssa? Muito bem, vamos começar. A gente vai falar hoje continuar falando sobre a escrita da redação, e hoje a gente vai falar sobre o parágrafo de escola. E aí eu vou dar dicas para organizar, estruturar e argumentar com clareza. Ok. A gente já tá, acho que tem umas 3, 4 aulas nesse ciclo. Eu comecei com os repertórios, aí eu fui para o parágrafo de estado, e aí na aula passada eu fui para o parágrafo de sociedade. Então vamos dar uma revisada bem básica. Os elementos principais da sua argumentação: causa, exemplo e consequência, e o repertório. E vocês têm que perceber que eu dei uma destacada bem. Boa noite, Mili. Eu dei uma destacada bem grande ali no repertório. Por quê? O seu repertório, ele não tá ali só pra. Ah, tá, eu coloquei ele ali, ele é um negócio pra te fazer lembrar do seu tema. Tipo, é um filme, coloca o filme ali e continua o texto sem fazer menção a esse filme, sem ligar pra esse filme que tá ali. Não, o seu repertório é uma parte essencial, uma parte principal da sua argumentação. Seu repertório tem que estar intrinsecamente ligado com a sua argumentação de uma forma que você não consegue tirar esse repertório sem, tipo, ler o seu texto. Você consegue tirar esse repertório e o seu texto e o seu parágrafo ainda faz sentido? Então tá errado, porque o seu repertório tem que ser uma parte da sua argumentação. Ok. E aí, nossa primeira aula de parágrafo de desenvolvimento foi sobre o Estado. E aí eu falei que quando a gente pensa em omissão de Estado, a gente precisa lembrar de algumas funções. A gente precisa lembrar que a função do Estado, as funções do Estado é investir, informar, fiscalizar e criar lei. Essas 4 precisam estar na cabeça de vocês. Por quê? Porque quando a gente for falar, não, a minha tese é a omissão do Estado. Eu acho que o Estado é omisso. Por que o Estado é omisso? Porque ele não está investindo, porque ele não está informando, porque ele não está fiscalizando, ou porque não tem lei sobre isso. E aí, quando você for propor uma solução, ou então quando você for falar que o Estado é omisso porque ele não faz isso, é porque ele não faz políticas públicas de investimento, de informação, de fiscalização ou de criação de leis. Tá. Aí, sobre a sociedade, na aula passada, eu dei uma abrangida. Eu falei sobre ela de forma geral, e aí a gente falou que a sociedade, ela pode ser culpada por alguns motivos. Ela pode ser culpada porque ela é apática, ou seja, tem o problema, ela sabe do problema, ela só não liga. Ela pode ser culpada porque ela é ignorante, ou seja, ela não conhece o problema. E ela pode ser culpada porque existe ali uma culpa enraizada. E o que significa existir uma culpa enraizada? Significa que tem essa tese, a nossa tese, ela está influenciando no tema, certo? Ela é a causa do tema. Só que, por que essa tese existe? Ela existe porque lá atrás, quando o Brasil estava sendo criado, esse problema já existia. E aí fica melhor eu explicar para vocês com um exemplo. Quando eu estou falando, por exemplo, de racismo, a gente sabe que no período colonial do Brasil, o Brasil mesmo, ele foi descoberto e logo em seguida a gente já teve um processo terrível de escravidão aqui no Brasil e foi assim que o nosso país foi construído. Está na nossa estrutura essa base de escravidão. Então, como é que a gente quer resolver o racismo hoje sem trabalhar sobre a escravidão que teve no passado? Então, esse é uma forma da sociedade, ela tem uma culpa enraizada, uma culpa estrutural, uma culpa que está na estrutura. É a mesma coisa com o machismo, por exemplo. Se lá no passado a nossa base ela é toda machista, hoje em dia a gente não vai conseguir. Nossa, eu falei um CH. Hoje em dia a gente não vai conseguir resolver esse problema de forma fácil. E aí é até interessante, no caso é interessante porque eu fiz o slide pensando nisso, mas é interessante que eu esteja falando sobre esse negócio de culpa enraizada como o final desse slide. Por quê? Quando você traz culpa enraizada no seu parágrafo, tipo, nós temos o problema do racismo. O problema do racismo é que lá no passado teve a escravidão, e essa escravidão, esse passado de escravidão se perpetua até hoje em um racismo estrutural. Como é que vocês resolvem esse problema? Chegou na solução, vocês falaram que o problema é uma coisa que aconteceu lá atrás. Como é que vocês vão resolver uma coisa que está acontecendo há anos, hoje em dia?
Isso é uma pergunta. Alguém sabe responder? Investindo na educação das escolas para que você tenha reconhecimento da gravidade do problema. Exatamente. Se a gente tem um problema que está na nossa estrutura, a gente muda a estrutura. Como? Fazendo com que as pessoas, hoje em dia, reconheçam que essa estrutura existe e ela é errada, e para assim a gente poder, sabe, mudar tudo isso. Como é que a gente vai fazer com que as pessoas reconheçam essa estrutura? Por meio da escola. Então, quando vocês falam que o problema é a sociedade, porque existe um passado, existe uma culpa estrutural, o nosso segundo parágrafo ele já está meio que, sabe, dando a entender que o nosso segundo parágrafo vai ser o problema, vai ser a escola. Porque aí vocês conseguem fazer uma relação bem direta e todas as partes do seu texto ficam conectadas. Ok. Falando isso, a gente tem aqui a educação de forma geral. Quando a gente está falando de uma educação falha, de uma lacuna educacional, a gente pode dizer que alguns são os culpados. A gente pode dizer que o culpado é o Estado, porque ele não investe na infraestrutura escolar. E o que é uma infraestrutura escolar? É a própria escola, sabe? O prédio que você tem aula. O Estado tem que garantir que aquilo exista. É, transporte para você chegar na escola, material, professores, até o lanche. Vocês sabiam que o Estado ele tem que garantir por lei que essas crianças de escolas públicas elas têm um lanche, e lanche gratuito e lanche com uma base nutritiva. Então, tudo isso é um dever do Estado, e se ele não está cumprindo isso, a gente tem um problema na educação que é culpa do Estado. Só que também pode ser culpa da sociedade. E quando a gente fala de sociedade, eu falo principalmente da família. Por quê? Porque a família, que ela é uma instituição social, e é a instituição social mais importante no desenvolvimento infantil, ela não vai estar participando desse processo. E aí, quando eu trago alguma tese, é muito importante que vocês saibam dar exemplos. Então, se eu falo que a gente não tem uma educação adequada, porque a família é a instituição social mais importante do desenvolvimento infantil, ela não está participando desse processo. Eu preciso dar exemplos. Então, vocês alunos, conseguem me dar algum exemplo de como a família participaria do processo de educação? Isso é outra pergunta. Estou, estamos conversando. Vocês estão muito calados hoje. Oi, Lu. Quando eu falo que a educação ela é falha, porque a família, a instituição social mais importante do desenvolvimento infantil, não participa desse processo, como é que essa família poderia participar no processo de educação? Essa é a pergunta. Ajudando no dever de casa, tem preocupação com o desempenho escolar, sim. E, ups, nem sempre é possível por causa da renda. Sim, isso daí também é um ponto muito forte. Só que, no caso, quando eu falo lá no Constituição Federal, a educação é o não levar na escola, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Quando a gente fala lá no Constituição Federal, a educação é um dever, não, a educação é direito de todos e um dever do Estado. Isso significa que o Estado, se a sua criança não está na escola, isso é automaticamente culpa do Estado? Não necessariamente. Por quê? Porque o Estado precisa garantir que tenha escola, que quem não esteja levando as crianças para a escola seja culpado por isso. Ele precisa garantir que tenha o transporte, tenha professor, tenha material, tenha lanche. Só que, se o meu pai não me leva para a escola, como é que o Estado. Tá, o Estado ele vai ter que, sabe, fazer alguma coisa para chegar na escola. Só que
essa também é uma função da família, porque a família ela tem que garantir que aquele aluno esteja na escola. E aí entra, por exemplo, a questão do trabalho infantil, que muitas vezes faz com que essa criança não possa estar na escola. Só que ainda assim, a família é uma obrigação da família levar essa criança para a escola. Então, e não só levar para a escola, né? Porque, tipo, tem muitos pais que pensam que é exatamente isso, leva para a escola e acabou. Não, esses pais também têm que se preocupar se essa criança está fazendo a tarefa de casa, tem que se preocupar se as notas dele estão altas ou estão baixas, tem que se preocupar se os professores, tipo, conhecer os professores dos seus alunos, estando presente nas necessidades psicológicas, buscar saber sobre a vida escolar, se seu filho está sofrendo bullying. Isso é uma coisa bem importante para você saber. Em reuniões de pais, exatamente. A minha mãe também me deixava até tarde sem me vir buscar. Muito triste. O Estado já não garante por si só a educação boa, a sociedade se omite por já não ser ruim. Exatamente. O Estado, ele já tá ali, sabe? A educação dele já é precária. Se essa criança ainda não chega na escola, que educação que ela vai ter? Ok. E aí a gente tem também a questão da lacuna escolar. Por quê? A nossa educação pode ser ruim porque o ensino em si só, ele é ruim. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem um ensino extremamente formal, um ensino conteudista, um ensino que ele vai tentar te ensinar sobre os... Deixa eu ver. Ele vai te ensinar sobre os tecidos das plantas, mas não vai te ensinar a fazer um imposto de renda. O Paulo Freire aí, exatamente. E será se esse excesso de formalidade na educação, essa coisa de ter muito. Eu tenho um material didático, eu tenho um cronograma didático rígido para seguir. Os meus professores, eles não podem se atrasar porque senão a minha educação atrasa. Será se isso está certo? É o que a gente vai discutir nesse parágrafo de educação. Nem plantas ensinou, exatamente. Eu não aprendi tecido de planta até. Eu não devia falar isso com o aluno, mas eu não aprendi tecido de planta até hoje. Não, não, não me julga, Vivi. Não me julga, parou. Meio foda se preocupar com a educação quando a base social é ruim e uma criança pobre tem que ir trampar na rua vendendo detergente. Exatamente. Essa família tem que levar a criança para a escola. Só que, será se ela tem condição para fazer isso? Será se o Estado ele garante esse direito também? Porque o direito da criança ir para a escola, ele tem que ser garantido. Como é que o Estado vai fazer isso? Diminuindo os desigualdades sociais. Isso também é uma parte da educação. Enfim, quando a gente tem um tema tipo, como é que você garante a educação de crianças? A gente pode ir para vários lados. Então, vamos ver. A gente tem um exemplo de parágrafos. Um parágrafo bem grande. Eu acho que esse parágrafo deu 10 linhas, se eu não me engano. Nesse sentido, o preconceito linguístico tem como principal responsável o comportamento formal das instituições de ensino. Então, a gente não tem um tema aqui, só que, como o autor pegou bem aqui e colocou preconceito linguístico, a gente já sabe que esse bem daqui é o tema. Porque ele trouxe o tema de forma direta no desenvolvimento dele. Por isso é tão importante eu trazer o meu tema de forma direta. Eu já começo o meu parágrafo lembrando que tema é esse. E aí ele está falando que a causa desse preconceito linguístico é o comportamento formal das instituições de ensino. Isso por quê? Porque indica que ele vai falar a causa agora. A escola possui um modelo de ensino conteudista, que prioriza a norma culta de forma rígida e excludente, desconsiderando a diversidade linguística dos alunos. Essa abordagem vai de encontro, e de encontro quer dizer que bate de frente, quer dizer que é o contrário. É meio contraditório, mas tipo, é isso. Se ela vai de encontro, quer dizer que ela tá se batendo, defendido pela pensadora Bell Hooks, a qual afirma que a educação deve ser um espaço libertador, inclusivo e acessível, que reconheça os saberes e as vivências de todos os sujeitos, sobretudo daqueles historicamente silenciados, o que com certeza não ocorre. E aqui eu acho interessante eu pontuar que a pensadora Bell Hooks, ela está falando aqui basicamente o que o Paulo Freire fala. Só que, infelizmente, o Paulo Freire, ele já é um repertório que ele é tido como batido, sabe? Tipo, quando
a gente está corrigindo redação. Essa correção, ela ainda é feita de uma forma muito subjetiva. Então, como a gente percebeu no ano passado, o Enem, ele tá cortando de repertórios muito coringas. E, às vezes, a gente coloca um repertório, tipo, a banalidade do mal, da Hannah Arendt. E esse repertório, ele tá certo. A gente sabe tornar esse repertório produtivo. Só que o seu corretor, ele vai olhar e ele vai ver, é banalidade do mal, pegou algum modelo, até se o seu repertório estiver certo. Então, às vezes, é legal você ir trocando de pensadores. Então, tipo, para você não colocar o Paulo Freire, tem a Bell Hooks. Prova desse tradicionalismo e prova desse, quer dizer que agora a gente vai ver um exemplo, é a atuação educacional apenas como reprodutora de normas gramaticais descontextualizadas, o que desconsideram o desenvolvimento de uma prática pedagógica didática e crítica quando não apresentam projetos políticos pedagógicos comprometidos com os temas transversais da cidadania e da diversidade de cultura. Eu juro que eu vou explicar o que é temas transversais. Como consequência disso, há uma exclusão, ainda que simbólica, do aluno que diz os meninos foi, em vez de acolher e ensinar com respeito sua inserção no letramento formal. Dessa forma, é reproduzida nesse ambiente uma lógica de opressão que contradiz os princípios de uma escola democrática, necessitando assim de um redirecionamento pedagógico a fim de aproximar essa instituição ideal de todos. Ok, então, ela deu uma enrolada, né, nesse texto, vamos ser sinceros. Só que o ponto principal continua. A gente tem tópico frasal, a gente tem causa, que é o modelo de ensino conteudista, a gente tem o repertório, que é a Bell Hooks, que é basicamente educação libertadora, a gente tem um exemplo, e o exemplo é que a gente vai ter uma exclusão simbólica do aluno que diz os meninos foi, e a falta de temas transversais, a discussão de temas transversais, eu vou explicar já o que é, e a gente tem uma consequência, que é a exclusão desse aluno, ao invés de acolher e ensinar com respeito à inserção no letramento formal. E aí, bem aqui, ela podia ter acabado o parágrafo, porque você pode acabar o parágrafo com uma consequência, só que ela decidiu continuar. Dessa forma, é reproduzida nesse ambiente uma lógica de opressão, que contradiz os princípios de uma escola democrática. Então, nesse ambiente, é reproduzida uma lógica de opressão, que contradiz os princípios de uma escola democrática, e aí ela vai puxar para o repertório. E fazer essa retomada do seu repertório, essa retomada direta, é muito importante. Não necessariamente aqui. A gente já faz essa retomada lá no final da conclusão, quando a gente fala que, dessa forma, a sociedade não vai virar o filme Wall-E. Isso é uma retomada direta. Isso está muito certo e é, inclusive, necessário para o seu texto. Só que, a partir do texto do ano passado, a gente está vendo muitos textos nota 1000 que eles fazem essa retomada, tipo, no próprio desenvolvimento. Então, eu tenho um repertório na minha introdução e no meu desenvolvimento eu já puxo aquele repertório de introdução e lá na minha conclusão eu vou puxar aquele repertório de introdução de novo. E aí o seu texto ele tá todo conectado. Vocês conseguiram entender? Eu falei um bocado de coisa nesse slide. Aqui, ó, a Nana. Não, quem foi que falou? A Raíssa. Eu amo banalidade do mal. O caso do banalidade do mal, ele é interessante. Porque o banalidade do mal, ele se tornou um repertório muito banalizado, né? Porque, tipo, quando a gente usa a banalidade do mal, o problema é que a gente não tá usando do jeito que a Hannah Arendt falou, do jeito que a Hannah Arendt estava pensando. Tipo, quando ela estava falando do banalidade do mal, a gente tem que lembrar que a Hannah Arendt era uma alemã judia que viu a queda de Hitler. Então, tipo, ela estava falando que mal é esse? Mal é literalmente a crueldade humana. Ela falou que esse mal ele é muito banal. As pessoas elas não precisam ser torturadores para serem más. Elas podem ser pessoas normais que viram Hitler falando e aí eles vão lá e vão reproduzir esse pensamento. Esse é o mal que ela estava falando. Aí a gente pega hoje em dia e a gente fala que esse mal é o quê?
Ah, é porque a gente não tem uma sociedade muito sustentável. E isso é um mal que a Hannah Arendt falou. Não, não é o mal que a Hannah Arendt falou. Tá muito longe de ser o mal que a Hannah Arendt falou. Então, tipo, vocês percebem que não tem nada a ver? O corretor vai implicar. E é até impressionante que ele começou a implicar só agora. Então, o que a gente tem que fazer é se acostumar, né? Infelizmente, o Enem vai mudar. Próximo. Temas transversais. Eu falei que eu ia explicar. O que são temas transversais? São um conjunto de assuntos que aparecem transversalizados em áreas determinadas do currículo, que se constituem na necessidade de um trabalho mais significativo e expressivo de temáticas sociais na escola. Ou seja, quando a gente fala da educação, a escola, ela não é mais só preocupada, tá, ela é preocupada, mas, tipo, em passar só conteúdo. Ela é, a gente sabe que ela é. Só que, tecnicamente, ela não é. Por quê? Porque existem os temas transversais, que, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, são os temas que a gente precisa tratar não como uma disciplina, mas como eles estão transversalizados em todas as áreas. Então, eu posso estudar sobre ética em filosofia e eu vou estudar sobre ética em geografia também, e eu vou estudar sobre isso em história. E aí eu vou estudar sobre a saúde em biologia, mas eu também estudo sobre a saúde mental, por exemplo, sociologia. E esses temas, eles vão estar ao redor de toda a sua educação. Então, isso é até interessante, porque quando vocês colocam que o problema é a escola, e aí como é que a gente vai resolver, por exemplo, que a população ela não tem educação financeira? A gente vai colocar mais uma disciplina de educação financeira na escola. Quem aqui está fazendo terceiro ano, segundo ano? A pedra do ano dá pra de usar, Nana. Foi mal. Eu amava esse também. Sofia e Luke. Ok. Vamos pensar que vocês vão para a escola amanhã. E a escola vai avisar para vocês que agora vocês vão ter mais uma disciplina. Então, vocês vão ter que ficar mais uma hora na escola todos os dias. Vocês iam gostar disso? Não, exatamente. Ninguém ia gostar disso. Então, quando a gente fala que. Então, quando a gente fala que a gente precisa de uma solução para a falta de educação financeira nas escolas. Não é em uma disciplina, né? No caso da falta de educação financeira, até dava de colocar uma disciplina, mas quando a gente fala, por exemplo, que não tem sustentabilidade, a gente não vai colocar uma disciplina de educação sustentável para os alunos estudarem. A gente vai falar que a gente precisa de um projeto pedagógico que trabalhe a sustentabilidade. O que isso significa? Que a gente vai trabalhar sustentabilidade em biologia, aprendendo sobre as plantinhas. A gente vai trabalhar biologia, a gente vai trabalhar sustentabilidade em geografia. A gente vai trabalhar sustentabilidade como um tema transversal e não como uma disciplina, porque ninguém quer uma disciplina nova. É aquele negócio das palestras escolares. A gente fala que na redação a gente fala que tem que ter palestra nas escolas. Eu fugia das palestras da escola para ficar no banheiro. Então, tipo assim, será que tem mesmo essas necessidades de ter palestra na escola? Porque tava eu e mais umas 10 pessoas escondidas no banheiro para fugir da palestra. Ah, eu esqueci que eu não podia estar falando isso. Gente, palestras são muito importantes. Vocês têm que assistir todas. Vocês têm que estar lá e falar uhul para quem está apresentando. Então, no caso, tá tudo certo. Então, no caso, quando a gente fala de um problema, a gente não fala que precisa de uma nova disciplina. A gente fala que as matérias, os assuntos, eles precisam se ampliar. E aí a gente precisa fazer o quê? Trabalhos escolares, a gente precisa fazer excursões, por exemplo. Ah, eu vou aprender sobre como os animaizinhos estão morrendo. Você acha que essas crianças, eu vou falar uma coisa bem pesada. Você acha que essa criança ela vai aprender mais sobre como os animaizinhos estão morrendo, indo aprendendo sobre isso escrito no quadro, ou indo em um zoológico onde ela vai ver um urso que tá. Ah, é, mas vocês podem morar em lugar frio, mas tipo, aqui os ursos eles estão, sabe, derretendo. Eu sei que quando eu fiz uma excursão
do zoobotânico, eu fiquei bastante traumatizada. Eu lembro disso até hoje. Então, eu acho que a experiência prática ela conta mais. Então, vocês vão falar que para resolver problemas, a gente vai ter projetos pedagógicos, a gente vai ter trabalhos extracurriculares, a gente vai ter a abordagem de temas transversais, a gente vai ter excursões didáticas, e vocês vão ter que ficar voltando nesse vocabulário de parágrafo de escola. Que é um vocabulário bem específico até. Usem currículo, usem didático, usem pedagógico. BNCC, muito importante, todo mundo tem que saber o que é BNCC. Que fofa. E é isso, basicamente, nessa parte. Deu de entender? Sim, ok. Por exemplo, se tu falou que o Estado. Vamos pegar a questão do Estado. Se tu falou que o Estado ele tem um problema porque ele não coloca. Não, mas aí no Estado é bem óbvio. Ah, é porque depende. Porque, tipo, depende de como tu abordou isso no teu texto. Se isso é só uma consequência do problema, não, tu não pode, porque resolver as consequências dele não ia resolver o problema em si. Só que se tu trabalhou essa consequência desde lá de cima, falou que essa consequência tá muito ligada com o teu tema, falou que tá tudo certo, e, tipo, não, falou que tá tudo muito ligado, se tu resolver essas consequências, tu tá falando já, tu tá voltando, fazendo uma retomada bem eficaz pro teu parágrafo, mas agora eu não tô conseguindo pensar em um exemplo. Oi, bem-vindo! Ah, bem-vinda. A palestrante não gosta de palestra, eu sinto muito, gente. Que você tem algum exemplo, tipo, em qual foi a parte que tu ficou confuso com isso? Em qual foi o texto, qual foi a tese? Ah, ok, aham. Tu tá falando, o tema, ele é abandono parental. Então, sim, tá tudo certo. Até porque o tema, ele é abandono parental. Só que tu tem as tuas teses, que tu vai falar de causas, que tu vai falar de exemplo, que tu vai falar de consequência. Tu pode resolver essas teses e aí tu resolve o problema em si. Não necessariamente precisa resolver o problema em si. Tem até tu pode até fazer tipo um jogo de palavras na parte de finalidade. Tu fala, se eu resolver esse problema bem aqui, eu preciso de um agente, de uma ação e de um meio para resolver esse problema. E dessa forma, a minha finalidade vai ser resolver esse problema maior. E aí tu fez um jogo de palavras e tu resolveu tudo de uma vez só. Legal, né? Eu acho que deu de entender. Deu de entender a resposta? Uhum, ok. Eu vou passar, gente. Sim. Aí eu falei muita coisa. Falei muitas coisas, e então a gente vai puxar isso de volta para o texto de vocês. Vamos pensar em um tema. E eu tava muito inspirada na hora que eu tava fazendo esse slide, eu escrevi esse texto do nada. O meu tema de exemplo vai ser caminhos para incentivar a prática de leitura entre jovens. Então, quem já é e sabe que toda vez que eu vejo um tema, eu preciso fazer aquele joguinho. E a Mari é nova? A Mari ainda tá aqui? Tá, oi Mari, você é nova aqui? Legal que você vai aprender o meu joguinho. Tudo bem. Mari, manda um oi no chat só pra saber se você ainda tá aqui. Não, ok. Tudo bem. Vamos lá. Minha pergunta sempre é: se eu saio do Enem, aí alguém chega em mim e me pergunta se eu, que eu, e
Desculpa, gente. Se alguém chega em mim e fala que precisa, que quer saber sobre o que que esse tema foi, só que você não tem tempo, você tem que explicar sobre o que que esse tema foi em uma palavra só. Que palavra seria essa? Qual que é a palavra mais importante desse tema? É engraçado que eu falo isso toda aula e eu continuo me confundindo. Leitura, exatamente, Arthur. Só que não é leitura para todos. Esse tema não está trabalhando em de leitura para todos. É leitura para um grupo específico. Que grupo específico? Nossa, eu dei dica demais, mas que grupo específico é esse? Jovens, exatamente. Então, jovens é a nossa palavra-chave, ou seja, todo o nosso texto a gente tem que estar sempre. Não, então, leitura é a nossa palavra-chave. Todo o nosso texto a gente tem que estar lembrado que a gente está falando de leitura. É sobre isso que a gente vai mais se preocupar. Só que essa leitura não é para todos, essa leitura é só para os jovens. Então, ele está especificando a palavra-chave. Então, esse daqui é o nosso comando. E não tem o recorte localizacional aqui, só que meus alunos muito queridos vão saber qual que é o recorte localizacional. Qual que é o recorte localizacional? Eu tô sentindo que vocês vão errar. E eu vou. Nossa. Brasil, Bibi, Nana, muito bem. Nossa, meus orgulhos, gente. É no Brasil, porque apesar de não ter falando bem aqui que tem que ser no Brasil, a gente está trabalhando com o Enem. E o Enem é o teste do ensino médio no Brasil. Então, todos os nossos temas vão ser no Brasil. Os problemas são no Brasil. Ok. E aí a gente vai trabalhar com a tese de lacuna escolar dentro desse tema. Caminhos para incentivar a prática de leitura entre jovens. O repertório que eu pensei foi a menina que roubava livros. Por quê? Porque quando a gente teve a mudança no ensino médio não, quando a gente teve a mudança no Enem, é legal que vocês tragam repertórios que não sejam só voltados para o problema, só voltados para a tese, então que só fala de educação. É legal ter um problema, ter uma tese. Nossa, caramba. É legal ter um repertório que fale tanto da tese quanto do tema. E para isso, livros ou filmes são mais legais. Então, o que, que eu faço? Na minha introdução, eu uso um filme. E no meu desenvolvimento 2, porque o 1 é sempre omissão estatal e omissão estatal, é Constituição. No meu desenvolvimento 2, eu uso, por exemplo, se na minha introdução eu usei um filme, no meu desenvolvimento 2 eu uso um livro. Se na minha introdução eu usei um livro, no meu desenvolvimento 2 eu vou usar um filme. E aí tá tudo certo. Vocês têm que. Eu tô. Ela não vai ouvir. Alguém manda ela ligar o fonezinho, que normalmente é esse o problema. Bibi, fala pra. Mostra o fonezinho pra ela. Ok. Então, no caso da menina que roubava livros, é justamente isso. Ela não sabia ler, e aí ela aprendeu a ler. E depois que ela aprende a ler, a realidade dela muda. Então, a gente está falando sobre educação, e a gente está falando sobre leitura, e a gente está falando sobre jovens. Uau, conectou tudo. E aí tem esse ponto muito interessante, porque vocês só precisam ter dois repertórios diretos. Então, se o seu primeiro repertório for a Constituição, ou então for instituições zumbis, você pode usar repertório 1, seu repertório da introdução, repertório super direto, desenvolvimento 2 super direto, tá tudo certo, não precisam se preocupar. Ok. A menina que roubava livros. Liz só aprendeu a ler porque queria descobrir sobre o que falava no livro que encontrou. E sua realidade foi transformada a partir desse hábito. Alguém já leu esse livro? A menina que roubava livros? Não? Meu Deus. Ver o filme tá valendo. Ver o filme tá valendo. Ironicamente, eu vou criticar aqui nesse parágrafo que a escola ela não passa livros legais para as crianças lerem. Só que quando eu tinha uns 12 anos, todo livro para mim era legal. Então a minha escola passou esse livro e, tipo, eu acho que eu li esse livro umas 20 vezes na minha vida, porque eu realmente amava esse livro. E aí, até hoje ele aparece, às vezes, em fragmentos na minha memória. Muito interessante. E aí a gente também tem esse cara aqui, que eu ia perguntar, quem é esse cara aqui?
Só que o nome dele tá bem aqui, Paulo Freire, 100 anos. A educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. E o Paulo Freire era meio batido, né? Toda vez que a gente tem um parágrafo de educação, a gente vai falar do Paulo Freire. Não estou falando que eu acho que a filosofia dele está batida, a filosofia dele está mais viva do que nunca. Só que ele, na redação do Enem, está meio batido. Podem usar? Podem usar sim. Só vão tomar cuidado para tornar esse repertório produtivo e para terem um repertório mais direto ao tema. Então, tipo, usem o Paulo Freire, só que aí depois vocês dão um exemplo bem exemplo mesmo, sabe? Um exemplo que pegue Raquel Machado de Assis. Um exemplo que pega algum outro repertório, que aí esse seu repertório vai estar ligado com o seu Paulo Freire, e aí a sua argumentação vai estar toda conectada e você não vai perder ponto porque o seu repertório está desconectado. Ok. E aí, quando a gente está falando de lacuna educacional, qual que é o problema da falta de educação? É um roteiro pedagógico que supervaloriza conteúdos teóricos como ciências exatas, erroneamente transmitidas sem auxílio de experiências práticas. Esse daqui é literalmente o meu texto. Eu literalmente escrevi o meu texto aqui. Essa parte aqui, tipo, essa primeira parte, daqui até em detrimento de assuntos que possuem importância na vida cotidiana. Eu uso isso em todo o texto. Não porque eu peguei de um modelo, mas porque eu fiz isso de uma vez, eu gostei, e os corretores não tiram um ponto, eu continuo repetindo. E aí, essa parte aqui, ó, ciências exatas, erroneamente transmitidas sem auxílio de experiências práticas, é porque da primeira vez que eu escrevi, meu corretor brigou, porque eu tô meio que falando mal das ciências exatas. Então, eu fui lá especificar por que eu tô reclamando das ciências exatas, porque elas são transmitidas sem auxílio de experiências práticas. As ciências exatas, por si só, elas são ruins? Pessoalmente, eu diria que sim. Mas pro Enem eu vou falar, não, claro que elas não são ruins. Elas só são ruins agora porque elas não têm experiência prática. E vamos combinar, tchau, bebê, que toda vez, tipo, quando a gente ouve falar pela primeira vez na escola, você vai começar a ter aula de química. Não seria muito mais legal se a gente tivesse aula de química, aquela que você mistura coisinha e explode? Seria, era isso. Essa era a aula de química que eu queria. Mas não era a aula de química que eu tive. A aula de química que eu tive foi o professor desenhando os modelos atômicos no quadro. E foi isso, meu ensino médio inteiro. Então é uma tristeza. E aí, por que eu posso falar que, dentro do tema de caminhos para incentivar a prática de leitura dos jovens, a educação é um problema? Porque esse incentivo devia vir da escola e ele não está dando esse incentivo. E como é que eu provo isso? Porque até as escolas que têm matérias de literatura, elas só estão passando autores clássicos, como Machado de Assis, que, apesar de importantes, de novo, eu não estou falando mal da escola. Até porque o Enem, ele está avaliando a escola. Eu não estou falando mal da escola. Eu estou falando mal dessa forma de ensino, que não dialoga diretamente com a vivência dos alunos, especialmente considerando a linguagem utilizada. Porque é aquilo que tinha alguém falando sobre isso outro dia. Se uma criança começa a ler com Machado de Assis, ela vai achar que um livro é aquilo. E um livro, Machado de Assis é incrível, mas um livro pode ser de diversas formas. Eu comecei a ler com Turma da Mônica. E aí eu continuei lendo, e eu gostei. Exatamente. Inclusive, a Raíssa tá aqui. A Raíssa tá aqui. Ali, ó, em cima. Raíssa. Causa. Um roteiro pedagógico que supervaloriza conteúdos teóricos em detrimento de assuntos que possuem importância na vida cotidiana. E quais são esses assuntos que possuem importância na vida cotidiana? A literatura contemporânea, que se vocês assistem às aulas aqui dos domingos, vocês vão saber que isso é fanfic, é sinônimo de fanfic. Eu escrevi esse texto pensando em fanfic. Obrigada, gente. Infelizmente, não pude usar uma fanfic de repertório, porque aí já seria demais. Os alunos enxergam a prática da leitura como tediosa e algo que apenas fazem por obrigação e não buscam realizá-la, essa prática, por conta própria. Ou seja, se você
insere esse aluno na vivência escolar. É tipo, tá, vai ler. Você manda ele ler um livro que é chato, que ele acha chato, que ele não enxerga na realidade dele. Que ele. Desculpa, minha gata tá fazendo bagunça. Que ele não enxerga na realidade dele, esse aluno ele vai achar que ler é aquilo, é uma coisa tediosa, é uma obrigação, e ele não vai fazer por conta própria. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela começou a ler com, tipo, ela lia, né? Só que ela começou a descobrir que ler era legal agora. Tipo, a gente tem 18 anos, ela começou a descobrir isso agora, porque a vida inteira dela, ela achava que ler era, sabe, chato. Só que ler não é chato. Esse é como você monta um parágrafo de lacuna escolar. Eu acho isso interessante, porque isso daqui também serve como planejamento de texto. Meu planejamento de texto é exatamente assim: qual é a minha tese? Qual é meu repertório? Qual é a minha causa? Qual é meu exemplo? Qual é a minha consequência? E aí, a partir daqui, eu vou só escrever um rascunho, e aí eu passo para o desenvolvimento. São 3 fases da sua escrita. Planejamento de texto, que você planeja o que você vai colocar no seu texto. Nossa, rascunho, que você vai ver se a sua gramática, se a sua forma de escrever está certa. E o definitivo, que é o que você vai mandar para eles verem. Ok, é muito legal. E aí a gente tem sobre Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Eu queria falar um pouquinho sobre essa frase especificamente. Porque, tipo, tá, a gente ouve muito ela, só que vocês já pararam para pensar sobre ela? O que que ela tá dizendo? Paulo Freire, a teoria do Paulo Freire, ele vai falar que a gente tem educação bancária e a gente tem educação libertadora. A educação bancária é aquela que os alunos chegam, sentam e o professor começa a despejar informação, despejar conteúdo, abre a mente deles, taca conteúdo lá dentro e eles vão embora. E é isso a educação. Já a educação libertadora é que os alunos eles vão levar os conteúdos dos alunos de casa para. Sim, exatamente, a literatura pode ser só por prazer. Eles vão levar esse assunto de casa para dialogar com o professor, para dialogar com essa educação, e eles vão ser uma parte ativa da educação. Ok. Então, quando a gente está falando disso, a gente tem a parte de quando a educação não é libertadora, ou seja, quando a educação ela é a educação bancária, o sonho do oprimido é ser o opressor. Por quê? Porque se esse aluno ele não aprende, ele não quer, ele não se interessa por mudar a realidade social dele, isso significa que vai continuar daquele jeito. E continuando daquele jeito, ele nunca vai parar para pensar, nossa, eu podia mudar isso. Não, ele vai querer mudar isso para ele mesmo. Eu, por exemplo, tenho uma tia, que essa minha tia, ela quer muito, tipo, ela já criou salão, ela já criou lanchonete, ela já criou restaurante, ela já criou, tipo, muitas lojinhas. Por que ela gosta de vender e porque ela acha que essa é a vocação dela? Não, porque ela não gosta de ter trabalho, tipo, de trabalhar mesmo, tipo, tipo, sabe, conversando. E aí ela quer ter uma loja que faça sucesso para ela poder colocar pessoas para trabalhar no lugar dela. Então, vocês percebem que ela percebe que esse sistema está oprimindo ela, mas ela não quer lutar, ela quer subjugar outras pessoas a esse sistema. E não necessariamente eu percebo que isso é uma opressão. Tipo, tem casos mais. Isso é uma opressão. Por exemplo, quando vocês. Eu não sei se vocês já viveram essa experiência, mas o professor, de vez em quando, ele escolhe: não, você vem aqui, você vai cuidar para os seus coleguinhas, eles não ficarem fazendo barulho, não ficarem fazendo baderna. E ali eu vivia Paulo Freire, porque eu estava no controle daquela sala e ninguém podia fazer um pio, que senão eu colocava no caderninho e todo mundo ia para a sala, não ia para a sala da diretora, mas todo mundo ia receber ocorrência. E era assim que funcionava, porque era o meu governo e eu era a opressora. Às vezes eu confesso umas coisas que talvez eu devesse ficar quieta. Mas enfim, quando a educação era libertadora, o senhor me desse o opressor. Eu sempre mandei as pessoas para guilhotina, desde que eu era uma criança. Se o professor tivesse conversado comigo, eu teria entendido que eu deveria ficar de olho se essas pessoas estavam copiando, se elas estavam fazendo a tarefa, se elas estavam aprendendo.
Mas não, ele não conversou comigo, então eu virei opositora. Ok. E esse é um caso bem. Acho que deve vocês entenderem bastante assim. Tudo bem, era isso. Vocês conseguiram entender a aula de hoje? Sim, perfeito. Eu irei fazer simulado de matemática. Desejo boa sorte para vocês nos seus estudos. E próxima semana eu não vou dar aula, porque quem vai estar aqui é a Clary. E a Clary, eu amo as aulas da Clary e recomendo que vocês apareçam também nas aulas da Clary. Ela é a nossa professora mesmo, sabe? Eu sou sua monitora. Então, boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada por aparecerem. Tchau, tchau. Boa noite.